Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e na nossa aula de biologia de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ecologia, mais especificamente na parte que fala sobre fluxo de energia, né? Como acontece o fluxo de energia na natureza. Então, durante essa aula, a gente vai falar um pouco sobre a energia para a vida, sobre a importância que a energia tem para nós, seres vivos. Nós estaremos também trabalhando a respeito sobre de como ocorre a transferência de energia entre os seres vivos e como ocorre a dissipação de energia nas teias alimentares. Lembrando que nossa aula anterior, né, ainda desse tema de ecologia, nós tratamos sobre cadeias e teias alimentares. E aí nós vimos que as cadeias, né, são uma sequência em que um indivíduo vai servindo de alimento para o outro, né? Então, nessa primeira parte, nós temos que entender que a energia ela é algo que é extremamente importante, até porque se não existisse energia, eu não estaria aqui falando com vocês, né? A gente não teria força suficiente para a gente exercer as nossas atividades diárias, trabalhar, correr. Então, a energia é algo essencial. E de onde é que vem essa energia que alimenta os seres vivos, né, na natureza? Essa energia ela vem do Sol. Então, o Sol ele é conhecido como o astro-rei. Se não fosse o Sol, os seres vivos eles não teriam energia para eles desempenharem as suas atividades. Agora, como que a gente consegue obter essa energia do Sol? Bem, para a gente dar continuidade falando sobre a energia, eu quero falar aqui basicamente um pouco sobre qual é a composição do Sol, né? O Sol ele é composto principalmente por gás hidrogênio e gás hélio, ok? Do gás hidrogênio ele vai fazer parte de 74% da massa ali do Sol e 24% vai ser gás hélio. Os outros 2% nós vamos ter ali átomos como oxigênio, carbono, enxofre, níquel e outros elementos químicos. Só que meu principal objetivo não é nem falar do Sol, dessas reações químicas que ocorrem no Sol, né? Mas entender qual é a origem dessa energia que vem do Sol e depois a gente vai ver como que essa energia ela vai sendo passada de um ser vivo para o outro. Bem, a energia que é proveniente do Sol, ela é originada por uma reação, né, reações de fusão nuclear. Nós sabemos que os átomos de hidrogênio só têm um próton, né? Então, dois átomos de hidrogênio eles vão se fundir, né? E nessa fusão eles acabam gerando o elemento químico hélio. Então, esse gás hélio ele vai ser originado e nesse processo de fusão nuclear ocorre muita liberação de energia. E é justamente essa energia que vai ser na forma luminosa e de calor. E toda essa energia que é emanada dessas reações químicas chegam até o nosso planeta e aí ela vai ser importante, né, para aquecer o ambiente, promovendo um ambiente favorável para a vida. Lógico que nós vivemos nesse planeta, a temperatura ela tem que ser ideal para a nossa sobrevivência, principalmente para que as reações químicas do nosso metabolismo elas aconteçam naturalmente, porque as reações químicas elas acontecem numa temperatura adequada, ok? E principalmente essa energia ela vai ser absorvida pelos organismos fotossintetizantes. Então, no processo de fotossíntese, a energia luminosa do Sol ela vai ser absorvida. É aí que nós vamos ter a porta de entrada da energia solar nas cadeias alimentares. E essa energia ela vai ali alimentar desde os indivíduos produtores até os indivíduos consumidores, né? Como é que acontece essa fotossíntese, né? Como é que a energia luminosa do Sol ela é absorvida? Bem, basicamente a planta, né, ela vai utilizar como matéria-prima para fabricar a molécula orgânica, ela utiliza o gás carbônico, CO2. E esse CO2, juntamente com a água, né, a água ela vai ser absorvida das raízes da planta, né? E o gás carbônico está presente na atmosfera. Então, esses dois componentes, né, que são a matéria-prima, eles vão
sofrer uma reação, né, entre si. Na verdade, a fotossíntese ela não é uma única reação química, ela é um processo geral que é formado por várias reações químicas, e durante esse processo, né, geral, essa energia luminosa vai ser absorvida pela clorofila, que é um pigmento verde da planta, ok? E nesse processo, essa energia luminosa será convertida em energia química, e ela vai ficar armazenada nas ligações químicas de uma molécula orgânica, que nesse caso é um carboidrato, né? Então, esse carboidrato aqui, geralmente a gente representa pela molécula de glicose. Então, a molécula de glicose, que é um carboidrato, é uma molécula energética, ou seja, ela tem energia química armazenada nela. E de onde é que veio essa energia química? Veio justamente da energia luminosa que foi absorvida durante a fotossíntese. Então, nesse processo, a água e o gás carbônico vai ser absorvido, ok? E vai se gerar o quê? Vai gerar a molécula orgânica, que servirá como alimento para a planta, vai gerar o oxigênio e ainda tem um pouco de água que vai ser também produzido durante a fotossíntese. E o principal produto desse processo é justamente a glicose, ou o carboidrato que foi produzido. Por isso que nós dizemos que os seres fotossintetizantes, né, são seres autótrofos, ou seja, são organismos que produzem o seu próprio alimento. Então, se eles produzem o seu próprio alimento, além de produzir alimento para si, quando eles servem de alimento para outros seres vivos, esse alimento que ele produziu vai alimentar outros indivíduos. E, consequentemente, a energia que existe nesse alimento, que foi absorvida lá do Sol inicialmente, ela vai servir também para que os outros indivíduos que consumiram essa molécula energética, vai servir para que eles também tenham força e energia para desempenharem as suas atividades normais. Então, a porta de entrada da energia nas cadeias alimentares é a fotossíntese. Então, nós temos aqui os glicídios que foram produzidos aqui pelos indivíduos fotossintetizantes. Então, ele tem aqui energia necessária para o metabolismo vegetal, e também o glicídio ele é matéria-prima para a síntese dos diversos tipos de substâncias na planta. Ou seja, a planta ela vai utilizar o glicídio que ela produz, o carboidrato que ela produz na fotossíntese, ela utiliza para si, para quê? Para que ela promova as suas reações metabólicas e também para que ela produza substâncias que vão fazer parte do corpo dela, ok? Só que a planta ela não utiliza essa energia apenas para ela. Essa energia que é proveniente da glicose, ela vai também ser utilizada pelos animais, né? Pelos outros, tanto animais quanto outros seres vivos que vão se alimentar da planta. Só que tem uma situação interessante que eu gostaria de comentar com vocês. A planta ela faz tanto a fotossíntese quanto ela faz também a respiração celular. Professor, o que é respiração celular? Bem, respiração celular é o processo em que o indivíduo ele consome a glicose que foi produzida na fotossíntese e reage essa glicose com o oxigênio. Esse processo aqui acontece na mitocôndria. A mitocôndria é uma organela também que fica dentro da célula, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, tá? Então, aqui, lá na mitocôndria vai acontecer a respiração celular e a energia que estava armazenada nessa glicose aqui vai ser utilizada para produzir uma molécula chamada ATP. Esse ATP são as moedas energéticas. Aí você me pergunta, professor, quer dizer que na respiração celular, uma molécula de glicose, que é uma molécula energética, ela é quebrada para produzir outro tipo de molécula energética? Qual é o objetivo disso? Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Quando você vai tomar água, você bebe a água de uma caixa d'água inteira? Logicamente que não, né? Você vai beber a água aos poucos. Então, imagina que nessa molécula aqui, tem muita energia, não dá para você consumir toda essa energia de uma vez. Então, o que é a respiração celular? É uma reação química em que o organismo vai extrair a energia da glicose, do carboidrato,
e vai dividir essa energia em pequenos pacotes, em pequenas moléculas, que a gente chama de ATP, ok? E aí todo e qualquer tipo de reação ou de atividade em que ocorra gasto energético, o organismo ele vai gastar o ATP, ou seja, ele vai gastar energia aos poucos. Ok, pessoal? Então a planta ela faz tanto a fotossíntese quanto ela faz também a respiração. Então conclui-se que a porta de entrada para a energia nos sistemas vivos é a fotossíntese, ou seja, você tem um indivíduo que é produtor, né, um vegetal que fez fotossíntese, absorveu a energia solar. Essa energia vai ser convertida, a energia que era luminosa, né? Ela vai ser convertida em energia química, e essa energia química ela vai sendo passada para os demais indivíduos das cadeias e das teias alimentares, ok? A massa da matéria orgânica que constitui os seres vivos ela é chamada de biomassa. Olha só, eu vou voltar aqui para o slide anterior. Eu tenho o vegetal, ele absorveu a energia luminosa, produziu glicose. Essa glicose, né, ela vai formar uma substância ela é uma substância que faz parte do corpo da planta. Então ela vai aumentar a massa da planta. Consequentemente, os indivíduos que se alimentarem dessa planta também vai aumentar a sua massa. A gente chama essa massa de biomassa. Por quê? Biomassa, porque faz parte do corpo do indivíduo. Então, a massa da matéria orgânica que constitui os seres vivos ela é chamada de biomassa. Se eu subir numa balança, na verdade, o que eu estou medindo? Eu estou medindo a massa do meu corpo, eu estou medindo a minha biomassa, ok? Que vai ser formada pelos meus tecidos, né? Pelos meus órgãos, e tudo isso vai constituir a minha biomassa. A quantidade de biomassa ela reflete a quantidade de energia química potencial presente em determinada porção da matéria orgânica. Então, quando se pesa, aliás, quando se mede a massa de um determinado corpo, você está medindo a biomassa. E, consequentemente, a biomassa ela vai corresponder à quantidade de energia química potencial que está ali. Então, é uma energia que potencialmente ela pode ser liberada. Ok, pessoal? Agora, eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta para vocês. Vocês já imaginaram quanto que um coelho, por exemplo, quanto de capim ele consome durante a sua vida? Eu acho que é bastante, né? Calcula-se que, digamos que um coelho consuma, por exemplo, ao longo de toda a sua vida, 1 tonelada de capim. Será que essa tonelada de capim, essa massa toda, vai fazer parte do corpo do coelho? Lógico que não, né? Por quê? O coelho, quando você chega a medir um coelho na sua idade adulta, no máximo que ele pode chegar a uns 2,5 kg, né? Mas ao longo da vida dele, ele consumiu toda essa massa de capim, né? Então, para onde é que foi essa massa? Né? Para onde que foi toda essa energia que ele absorveu dos alimentos que ele consumiu ao longo da vida? Porque ele era para ficar enorme. Então, você já imaginou o quanto um coelho consome ao longo da vida? Então, olha só, suponha que a quantidade de vegetação consumida ao longo da vida de um coelho seja de 1 tonelada, né? 1.000 quilos. Então, na idade adulta dele, vai ter no máximo 2,5 kg. Então, o que foi que aconteceu com toda essa massa que ele consumiu ao longo da sua vida? Na verdade, ele consumiu uma parte, né? Ele eliminou parte dessa biomassa que ele consumiu por meio das suas fezes, e uma outra parte ele consumiu na forma de energia. Então, aconteceu aqui percas com a respiração celular. O coelho ele não apenas comia, ele precisava correr, ele precisava fugir dos seus predadores, e nesse processo ele gasta energia. Então, ele gasta energia e, ao mesmo tempo, ele perde uma parte dessa biomassa dos seus alimentos por meio das suas fezes. Então, na natureza, acontece aí uma dissipação de massa, né, de matéria e de energia. Então, a natureza, as plantas, ela absorve a energia que veio do sol, aí ela converte essa energia luminosa em energia química e passa essa energia química para o seu predador, no caso aqui o coelho que se alimentou da planta, né? Essa energia que ele absorveu dessa planta, ele vai gastar para promover as suas atividades diárias, né? E também
a biomassa que ele consumiu da planta também é gasta. Por quê? Ele vai também, através do seu processo digestório, ele promove perca, né? Os restos alimentares eles não são aproveitados, então ele vai ter que defecar, ok? Então acontece aí uma dissipação de matéria e de energia. Então aqui é o processo de respiração celular. Quando um indivíduo consumidor consome um carboidrato, ele vai reagir com o oxigênio. Esse carboidrato vai ser quebrado nas suas porções menores aqui, vai ser gerado água e gás carbônico, e nesse processo ele libera a energia que estava armazenado aqui na glicose. E essa energia ele converte para formar a molécula de ATP. Esse ATP ele vai utilizar para promover as suas atividades metabólicas vitais. Então, ocorre aí uma perca, uma dissipação de energia. A porcentagem de energia transferida efetivamente de um nível trófico ao nível seguinte varia de acordo com os tipos de organismos envolvidos na cadeia trófica, situando-se entre 5% a 20%, ou seja, cerca de 80% a 95% de energia potencialmente presente no nível trófico não é transferida para o nível trófico seguinte. O fluxo de energia nos ecossistemas, então, ele vai ser unidirecional e decrescente. Resumindo o que eu acabei de ler aqui, pessoal, imagine essa pirâmide ecológica. Nós aprendemos, né, que as pirâmides ecológicas elas são representações gráficas em que na base dessa pirâmide nós temos aqui os indivíduos produtores. Então, o que você pode perceber aqui, ó, nessa base da cadeia alimentar, nós temos armazenado aqui 20 mil quilocalorias, né? Aqui a unidade que está sendo utilizada é calorias por metro quadrado por ano. Então, quer dizer que por ano ele consegue armazenar 20 mil quilocalorias por metro quadrado. Então, essa energia que os vegetais puderam fixar nos seus corpos, essa é a energia que está disponível para quem vai consumir esses vegetais. Então, quem é que vai consumir esses vegetais? Eu tenho aqui, por exemplo, pequenos roedores, eu tenho alguns insetos, né? Esses indivíduos eles vão se alimentar. Agora, será que toda essa energia que está aqui nos indivíduos produtores, será que toda ela vai ser aproveitada pelo consumidor primário? Nós acabamos de ler que não. Por quê? Conforme eu mostrei para vocês no slide anterior, parte da energia que é consumida ela é perdida, né? Ela é perdida. Parte dessa energia ele tem que gastar porque ela faz a respiração celular. Então, nós temos aqui o quê? Apenas 10% desses 20 mil quilocalorias foi passada para o próximo nível trófico. Por quê? Essa planta também ela não só consome energia luminosa, ela gasta essa energia também para si. Então, da mesma forma, esses animais aqui consumiram 2 mil quilocalorias, ok? Uma parte dessas 20 mil se perdeu, porque se perdeu na forma de calor, ok? A planta ela consumiu. E aí esses outros indivíduos também, essa energia ela vai sendo passada de um nível trófico para o outro e parte dessa energia ela vai se perdendo. Por isso que o fluxo de energia nos seres vivos ele vai ser unidirecional, ou seja, ele só vai numa direção e ele não volta, né? E é decrescente, porque parte da energia que vai sendo passada de um nível trófico para o outro vai sendo perdida, porque os indivíduos eles têm que promover as suas atividades metabólicas diárias. Por isso que o fluxo de energia nos ecossistemas é unidirecional e decrescente e flui de maneira cíclica, ok? Só que naquela imagem anterior que eu estava mostrando para vocês é o fluxo de energia. Agora eu estou falando aqui fluxo de matéria. Ou seja, o que é a matéria? A planta ela absorve matéria do solo, como vocês podem ver aqui. Ela vai passar essa matéria, que são os nutrientes, para os seus indivíduos consumidores. Cada vez que o indivíduo consumidor ele defeca, ou quando ele morre, ele devolve para o solo essa matéria vai ser utilizada pelos decompositores, que transformam a matéria orgânica em minerais, e esses minerais são reabsorvidos pela planta. Por isso que o fluxo de matéria nos ecossistemas ele também é cíclico. Ok, pessoal? Então, eu espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Uma aula simples, né, sobre fluxo de energia
Continue estudando. Até a próxima. Tchau, tchau.